Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtros. Hoje, no Desmaqueando a Ciência número 2, vamos falar um pouco sobre a diferença entre classificação e sistematização, que são dois termos muito comuns na biologia e que você aprende desde muito cedo na sua educação básica. E eu vou fazer isso enquanto eu vou fazer uma maquiagem bem básica, assim, que é a que eu usaria, por exemplo, para ir para um shopping hoje à noite, talvez, quem sabe, né? Bom, então, aguarda aí que hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito. Então, imaginem aqui uma abertura fantástica, sem problemas de direitos autorais. Flow! Olá, pessoal, meu nome é Lucy e este é o canal Make Science BR e este é o Desmaqueando a Ciência número 2. Bom, como eu estava falando, é comum na biologia, né, e inclusive isso vira muita piada, né, entre a família do biólogo e o biólogo, né, de que o biólogo é a pessoa responsável por classificar a vida na Terra. E isso quer dizer que se você estuda vertebrados e aparecer um besouro, é obrigação sua você identificar ele. Brincadeira, mas essa é a piada que eu falei, né, por exemplo. Ou planta, etc, né? Bom, a questão é que a biologia, né, ela começou a se popularizar e se tornar mais séria cientificamente, né, a partir do momento em que traduziram o livro do Willi Henning, que é o Sistemática Filogenética, em que ele estabelece os preceitos teóricos básicos para que os biólogos passem não só a classificar os organismos, como a sistematizar eles. E aí que tá, eu vou começar a me maquiar e aí eu vou explicar agora a diferença entre classificar e sistematizar. Então vamos lá. Primeiro é importante entender que esses dois termos, eles são utilizados para coisas mais ou menos parecidas. Quando você está classificando ou sistematizando algo, o que você está fazendo? Você está organizando um conjunto de objetos ou ideias de uma maneira que você consiga facilitar o acesso posterior às informações contidas ali e não só isso, como também você vai conseguir transmitir essas ideias que você confeccionou mais facilmente para outras pessoas. Então, por isso que os trabalhos do Linneu foram muito importantes para a biologia como um todo, porque foi graças ao Linneu, nesse ponto, que a biologia padronizou o seu método de sistematização. E aí, mas aí você me pergunta, mas você não falou que foi só o Henning que a partir de Henning que esse método de sistematização foi proposto? Então, aí que está a questão. O Henning, ele, como eu falei, propôs um método de sistematização e melhorou a base teórica dele. Enquanto que o Linneu, ele propôs um método de sistematização que funcionava, que a gente usa até hoje, né, que é o reficofage e o nome binomial das espécies, né? Só que, por exemplo, o conhecimento base que o Linneu usava para fazer essa sistematização era o criacionista, né? Ele era bastante religioso e ele mesmo dizia que o objetivo dele aqui na Terra era de organizar e classificar os seres vivos que Deus criou. Note que ele próprio usaria e usa o termo classificar. Bom, então, sem mais enrolações, né? Classificar é quando você agrupa um conjunto de objetos baseados em algum conceito pré-estabelecido que você determinou. Então, por exemplo, se eu
tenho aqui um conjunto de maquiagens. Eu tenho, por exemplo, corretores e tenho um batom. É bastante intuitivo que eu vou separar os corretores de um lado e o batom do outro, porque vai ficar mais fácil para mim procurar por esses produtos se eles estiverem separados dessa maneira. Então esse é um critério que eu estabeleci, que eu estou seguindo e que talvez você, achando uma boa ideia, vá seguir ele também. Então, a classificação é algo bastante comum para pessoas que são colecionadoras. Os colecionadores, eles precisam organizar aquilo que eles colecionam para poder fazer manutenção, encontrar, mostrar para os outros de uma maneira mais eficiente, né? Então, se você pega um colecionador de cartas, de Pokémon, por exemplo, de figurinhas ou de moedas, ou cartão telefônico, né? Uma coisa que eu nem sei se o pessoal coleciona mais hoje em dia. Mas enfim, essas pessoas que colecionam, elas vão geralmente estabelecer um critério arbitrário para classificar esses objetos deles, de uma maneira que todo mundo faça igual, para facilitar a comunicação. Então, por exemplo, as moedas eu vou organizar pelo tipo de moeda, se ela é real, dólar, euro, pelo valor, e, por exemplo, eu poderia organizar assim, enquanto outras pessoas separariam pela idade apenas. E cada uma dessas classificações vão ter uma informação a ser transmitida, mas que vai variar da definição, né, do critério que eu estou usando para essa classificação, né? Então, notem que a classificação, como eu estou batendo a todo momento, ela é arbitrária. Basta você deixar as regras claras anteriormente que a sua classificação é válida. A princípio, você não tem uma classificação mais correta do que a outra. Você tem classificações mais eficientes do que a outra, mas nunca mais corretas, porque a classificação por si só é sempre algo arbitrário. Para fazer sombra, eu vou pegar esses dois aqui, um mais claro e um mais escuro, meio metalizado. Tá, então isso é classificação. A sistematização, ela é um pouquinho diferente da classificação, porque a sistematização, ela não vai levar em conta um critério arbitrário pré-estabelecido. A sistematização, ela vai levar em conta um conjunto de leis e teorias pré-estabelecidas que você está seguindo. Ou seja, embora você, para a sistematização, tenha que escolher uma teoria ou um conjunto de teorias para justificar a sua sistematização, a partir do momento que essa escolha é feita, ela deixa de ser, a organização ela deixa de ser arbitrária e ela passa a ser baseada numa coisa que a gente chama de causa dentro da ciência. Porque a teoria e as leis vão fornecer as causas, as justificativas do porquê você está fazendo essa distinção entre as hipóteses ou os objetos que você está separando. No caso da biologia, os seres vivos. Então, na sistematização, você vai pegar e, por exemplo, na sistematização dos seres vivos, você vai pegar a teoria da evolução, que não é nada mais, nada menos do que o conjunto de duas teorias mais abrangentes, que é a ancestralidade comum e a descendência com modificações, e que por meio dessas duas teorias, né, em conjunto, que é a teoria da evolução, a gente vai trabalhar e encontrar as causas que possibilitaram que, por exemplo, nós humanos sejamos mais evolutivamente similares aos macacos do que aos gatinhos ou dinossauros, por exemplo, ou os crocodilianos. Então, essa distinção entre, por exemplo, primatas, dinossauриanos e crocodilianos, ela não é arbitrária
porque alguém escolheu. Ela tem uma justificativa e essa justificativa se baseia na origem e fixação das características que esses organismos têm. Então, para você poder fazer uma sistematização, você precisa necessariamente seguir critérios teóricos que vão possibilitar que você encontre as causas dessa distinção. Tá, então acho que deve estar um pouco confuso, né? Porque agora eu estou falando mais em teoria e tudo mais, mas eu vou dar um exemplo e eu acho que esse exemplo pode facilitar um pouco. Igual eu falei, se eu fosse separar os corretores do batom, seria uma classificação bastante intuitiva, certo? Só que, se eu fosse sistematizar, esse critério de separar pela função não seria a melhor maneira de você sistematizar as maquiagens, por exemplo. Por quê? Porque o que gerou essas maquiagens não foi a função delas. Para você sistematizar as maquiagens, o melhor critério que você poderia usar é a empresa que criou cada uma das maquiagens que eu estou usando. Então, por exemplo, os batons, os corretores e qualquer outro produto que foi feito pela empresa X, eles deveriam estar agrupados entre si por eles compartilharem a mesma origem comum, né? A mesma empresa que produziu eles, enquanto que os batons, delineadores e qualquer outros produtos que foram feitos por uma outra empresa deveriam ficar agrupados nessa outra empresa, nessa sistematização, recebendo o nome dessa outra empresa. Porque dessa forma você consegue entender o porquê da similaridade entre os produtos. Na vida, quando você, biólogo, está trabalhando para organizar a vida, se você separa a natureza baseada na função das características que você observa nos organismos, você vai acabar errando e fazendo uma classificação, né, uma classificação errônea, possibilitando que você agrupe, por exemplo, pterossauro, morcego e ave, só porque eles têm asa, e tem a mesma função. Enquanto que, se você está sistematizando a vida, a função das características que você está avaliando e utilizando para agrupar os organismos, ela é secundária, porque o que importa são os processos que geraram a característica que você está estudando. Então, por exemplo, se eu fosse sistematizar a vida, né, e eu estivesse me baseando, por exemplo, eu tivesse 3 animais, né, um pterossauro, um morcego e uma ave para fazer a minha sistematização, eu claramente verificaria que, embora as asas deles tenham funções idênticas, voo, a morfologia delas são bastante distintas. E essa morfologia, junto com embriologia molecular e outras áreas, outras linhas de evidência, facilmente me mostram que essas asas, elas têm uma origem diferente. E aí, por exemplo, a asa do morcego, ela é muito mais parecida com a nossa mão, ela compartilha muito mais características com a nossa mão do que com a mão de um dinossauro, por exemplo, do que com a mão de uma ave. E, portanto, esses organismos, eles teriam que estar mais proximamente relacionados entre si, justamente porque a causa que gerou a similaridade que a gente está tentando explicar é mais comum. É comum você ter uma causa comum. Sempre que eu mexo no olho eu fico mais travado. Desculpa, gente. Mas sempre que você encontra uma causa comum mais próxima entre os organismos, isso indica que eles compartilham uma história evolutiva mais próxima do que outros organismos.
E isso, então, portanto, nos mostra que eles teriam uma ancestralidade evolutiva mais próxima entre eles do que com outros organismos que você poderia estar comparando. Então, essa é a grande diferença entre classificar e sistematizar. Na biologia, a gente não classifica, a gente sistematiza. Porque a todo momento, a gente está buscando, por meio dos nossos estudos, explicar a origem das características que agrupam as espécies. E essas características que agrupam as espécies vão nos mostrar, vão nos permitir que a sistematização seja feita. Então, por exemplo, quando eu digo que eu sou uma mulher Homo sapiens, eu estou no critério da sistematização, eu estou transmitindo uma informação para vocês que é a seguinte: o meu indivíduo tem características que são explicadas evolutivamente de uma maneira mais similar entre outros indivíduos que estão nessa categoria Homo sapiens do que, por exemplo, indivíduos fora dessa categoria, como, por exemplo, os dinossauриanos ou os crocodilianos. Então, já encerrando aqui a maquiagem, né? Falta só o batonzinho. Para a gente fechar esse raciocínio, pensa da seguinte maneira: classificar, você está buscando uma maneira prática e funcional de organizar alguma coisa. Sistematizar, você está por meio de critérios pré-estabelecidos, baseados em teorias e leis, ou critérios que te possibilitem encontrar uma causa para aquilo que você está agrupando. Você vai criar uma hierarquização na sistematização, e essa hierarquização vai implicar em uma sequência de causas comuns para aquilo que você está estudando. Então agora passar o batom. E essa é a maquiagem final. Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre classificação e sistematização e a importância de entender essa diferença, porque, como eu falei, na biologia a gente está sistematizando as coisas e não classificando. A gente está buscando entender as causas e, por meio dessas causas, criando um sistema de hierarquização para as espécies, e não simplesmente pegando os bichos que existem no planeta e colocando eles dentro de caixinhas porque são um mais parecidos que o outro. Entenderam? Então, esse é o Make Science número 2. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, compartilha, siga o canal para mais vídeos assim. E lembrando, esse foi um Desmaquiando a Ciência. Portanto, maquiagem só na pele. Um grande beijo para vocês e até mais.